Olá pessoal, hoje nós teremos mais uma aula de raciocínio lógico proposicional. Essa é a nossa terceira aula. Se você quer acompanhar todas as aulas, baixe a nossa apostila, cujo link está na descrição. Nosso assunto de hoje são as operações lógicas. Esse capítulo vai ser o mais extenso desse assunto, teremos várias aulas nesse mesmo capítulo, e o nosso primeiro tópico é o número de linhas da tabela verdade. Assim como fazemos operações com os números, adição, subtração, a gente pode incluir multiplicação e divisão, também podemos fazer operações com as proposições. Contudo, no lugar das operações matemáticas, faremos as operações lógicas utilizando os conjuntos. Então, assim como eu multiplico, divido números, nós faremos operações com os conectivos. Hoje, na aula de agora, nós não faremos ainda nenhuma operação, mas vamos usar um recurso extremamente útil na hora de fazer essas operações que a gente chama de tabela verdade. E é disso que a gente está falando aqui. Então, vamos continuar. Uma maneira muito prática que existe para efetuarmos as operações lógicas é por meio da utilização do que denominamos tabela verdade, que consiste em uma tabela na qual podemos descrever todas as possíveis combinações de valores das proposições em uma dada proposição composta. Então, o que eu estou falando? Eu tenho uma proposição, ou mais de uma proposição, na verdade, e aí eu vou combinar todos os possíveis resultados que existem na hora de analisar essas proposições. E é isso que eu quero mostrar para você e mostrar que a tabela verdade ela é útil para resolver algumas questões. Muitas questões não requerem de nós tabela verdade, não tem necessidade. Tá? Quando você decora e aprende ali cada uma das tabelas, você não precisa ficar escrevendo elas, mas às vezes, quando ela é muito grande, a tabela é extremamente útil. Enfim, então vamos ver algumas tabelas verdade aqui. A primeira que eu fiz, ela tem apenas uma única proposição, que é a proposição P, certo? Ela tem duas linhas. Uma linha onde a hipótese de a proposição P ser verdadeira e a proposição F ser uma proposição falsa, certo? Então, essa é a primeira tabela verdade. Segundo exemplo, tá certo? Aqui nós temos uma tabela verdade com duas proposições, que é a proposição P e a proposição Q. Bom, essa tabela ela tem 4 linhas, que são as possíveis combinações de valores lógicos aqui. Porque, veja, a proposição P ou é verdadeira ou é falsa, mas aí eu tenho que combinar com a Q. Então, há a chance das duas serem verdadeiras, há a chance da segunda ser falsa, mas a primeira ser verdadeira, e tem a chance da primeira ser falsa e a segunda ser verdadeira ou falsa. Então, essas são as possíveis combinações, porque na próxima aula a gente vai começar a fazer as operações, e aí aqui a gente vai montar mais uma coluninha achando os resultados dessas combinações, dependendo do conectivo que a gente estiver utilizando. O fato é que a primeira coisa que eu preciso ser capaz de fazer é estabelecer todas as combinações possíveis. Então, quando é uma proposição, ou é verdadeiro ou é falso. Quando nós temos duas proposições, existem 4 possibilidades de organizar essas coisas. Tudo sendo verdade, tudo sendo falso, ou alguma delas sendo falsa. Então, essa é a nossa tabela verdade quando nós temos duas proposições. Um último exemplo que eu quero te dar é um exemplo com 3 proposições. Aqui está, nós temos 3 proposições, certo? A proposição P, Q e R. Eu preciso montar uma tabela onde eu contemple todas as combinações possíveis de combinar essas coisas. Então, por exemplo, aqui nós temos onde todas são verdade, onde só a última é falsa, só a do meio é falsa, as duas da direita são falsas. Então, aqui estão todas as combinações. Nós temos aqui 8 linhas, 8 formas de combinar as possibilidades. Mas aí você pensa, poxa, como é que eu vou dar conta de montar uma tabela dessas? E aí vem uma dica interessante para você. Bom, geralmente em prova não vai cair uma com mais de 8 linhas, certo? Talvez caia uma questão para você dizer quantas linhas vai ter, igual eu vou mostrar no exemplo, mas para montar mesmo, estourando vai ser uma dessa aqui. Mas geralmente eles cobram dessas de apenas 2. Enfim, veja só. Aqui, a primeira coluna, ela vai ter 4 verdadeiras, 4 falsas. Aqui também vão ser 4 verdadeiras e 4 falsas, só que veja só. Aqui eu escrevi 4
depois variei para outras 4. Essa aqui foi de 4 em 4. Essa aqui vai ser de 2 em 2. 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas. Essa variou de 4 em 4. Essa variou de 2 em 2. E essa vai variar de 1 em 1. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E na anterior, variou de 2 em 2 e a outra de 1 em 1, certo? Se tivesse que montar uma maior, aí seria o dobro, né? 8 em 8, depois de 4 em 4, depois de 2 em 2, depois de 1 em 1. É sempre a metade. Mas como eu disse, olhe lá se caiu uma dessa aqui para você ter que montar, tá bom? Enfim, o que você precisa saber desse tópico inicial? Em primeiro lugar, montar uma tabela verdade, especialmente essa indivídua aqui, porque ela é muito provável que você precise aprender a montar ela na hora de resolver uma prova, tá certo? Então, aprender essa tabelinha aqui, a forma de montar, de 2 em 2 e de 1 em 1, e também aprender a montar essa aqui, que pode ser que ela caia, de 4 em 4, de 2 em 2 e de 1 em 1, olhando para as colunas. Mas como não errar as combinações? Como eu vou saber quantas linhas eu vou ter aqui? E é isso que eu quero te mostrar agora. Veja só. Quando nós temos que montar uma tabela verdade, nós temos que analisar o quê? Eu vou explicar tudo que eu escrevi aqui. É o seguinte, eu preciso descobrir quantas linhas vão ter a minha tabela verdade, ok? Como é que eu descubro quantas linhas serão? Fazendo isso aqui, ó, elevando 2 elevado a n. O n é o quê? É a quantidade de proposições simples que eu tenho na minha questão, certo? Veja os exemplos aqui, gente, ó. No primeiro exemplo, eu tinha uma só proposição. Então, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, a minha tabela teve duas linhas. Aqui, quando eu tinha duas proposições, a quantidade de linhas vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. No terceiro exemplo, eu tinha 8 linhas, porque eram 3 proposições. Aí, eu fiz 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que no caso vai dar 8, certo? Então, essa formulazinha, isso é questão de prova. É muito comum cair uma questão só para você dizer quantas linhas serão. Quando você fizer a lista de exercícios que eu vou publicar, você vai ver que é bastante comum isso, tá bom? Então, aqui está o que eu expliquei lá em cima. Quando tinha uma proposição, 2 elevado a 1. Quando tinha 3, 2 elevado a 3. Diante disso, eu quero mostrar para você como é que isso cai em prova, certo? O que você precisa saber? Você precisa pegar a manha de montar essa tabela, porque talvez você precise numa resolução de questão. Veja, ele não vai pedir para você montar essa tabela só desse jeito aqui. Mas você precisa aprender a montar para resolver as questões que se apresentarem para você, beleza? Enfim, mas como é que isso é cobrado em prova? Usando essa formulazinha bendita aqui. Eu criei uma questão, aqui embaixo eu vou exemplificar ela, você vai me ver resolver e depois você vai tentar resolver a lista de exercícios que eu criei para você. Segue então o nosso exemplo, tá bom? Vamos lá. Considere as proposições abaixo e informe quantas linhas têm suas respectivas tabelas verdade. Então vamos para a resolução. Na letra A eu tenho uma, duas, três proposições simples, que são as letras P, Q e R. Se eu tenho três proposições simples, como é que fica a minha resposta? O n está valendo 3. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Não confunda 2 elevado a 3 com 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ter 8 linhas. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos as letras P, Q, R e S. Nós temos 4 letras diferentes, 4 proposições. Então, n é igual a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, essa tabela verdade ela teria 16 linhas, beleza? Última questão aqui e uma boa pegadinha. P, Q e a não P. Veja, aparentemente parece que são 3, mas são só 2. A letra P e a letra Q. Essa aqui é só um modificador lógico que está acompanhando a P.
Então, eu continuo tendo apenas duas, P e Q. Então, a minha proposição aqui, ela só vai ter duas proposições simples. Então, no caso, eu não vou elevar a 3, certo? Eu vou elevar a 2. 2 elevado a 2 é 4. É isso aí. Revisa o que eu te expliquei e depois tenta fazer a lista de exercícios. E é isso aí. Baixa a nossa apostila e bons estudos a você. Valeu!